Como é que faz isso? Faz tanto tempo. Oi, gente, tudo bem? Cá estou eu depois de 4 anos, desde 2021, quando eu apareço aqui. Diferente. Quem é essa? Cabelinho novo. Eu quero contar tudo pra vocês, mas o vídeo de hoje especial é sobre o mês de julho, que é o mês da campanha do Julho Verde, da prevenção de câncer de cabeça e pescoço. E eu vou deixar aqui o meu relato, né, sobre a minha história com o câncer de tireoide que eu descobri em 2022. E eu quero trazer aqui tudo pra vocês. Eu quero agradecer muito todo mundo que continua aqui comigo pelos vídeos do YouTube, que eu não sei como que vocês chegaram até mim, mas eu quero agradecer quem tá aqui comigo até hoje, mesmo eu ficando aí 4 anos sem postar vídeo. E eu realmente tô fazendo esse vídeo agora porque eu me senti à vontade de voltar aqui no YouTube e também porque eu acho que é a hora de compartilhar esse relato meu com a minha história de câncer de tireoide para ajudar outras pessoas e também aproveitar que é o Julho Verde, é um mês da campanha, né, de prevenção dessa doença. E já deixa seu like aí, se não gostou também deixa o seu não gostei. Quero me conectar com pessoas que estão passando por isso, que eu quero dar maior força. É uma das coisas que eu aprendi nessa fase aí que eu tive foi de se conectar com pessoas, sabe? De compartilhar, de desabafar. Isso ajuda muito a gente nesse processo. Então, já deixa seu comentário aí se você se identifica, se tá passando por essa situação. Meu delineado tá torto, ignorem. Vamos lá, foco. Bom, vamos lá na linha do tempo. Em 2021, né, eu trabalhava por conta própria em uma barraquinha de cachorro-quente. E de uma distância, assim, da minha casa pra lá era muito grande. E aí até normal, conseguia ir normal. Depois eu comecei a sentir muita fraqueza em ir, eu me sentia sufocada de ir, eu ficava agoniada, eu ficava estressada e bagunçada. Eu já tava lidando com uma tristeza muito grande desde 2018. Sabe quando você não sabe o que tá acontecendo com você? E aí era um cansaço extremamente, aquele processo de sair da minha casa pra vender cachorro-quente na rua e andar aquela distância, aquilo me cansava, eu acordava cansada, Teve uma época que eu peguei uma vassoura pra varrer aqui a minha casa e eu simplesmente parecia que eu tinha corrido uma maratona, eu tava sentindo muito, muito, muito cansada. Eu senti uma apatia, assim, muito grande, uma tristeza muito grande, tava toda bagunçada, tá certo que, né, poderia ser o começo da depressão, mas sabe quando você não se sente bem mesmo? E você sente, assim, um cansaço absurdo, uma fraqueza, uma tristeza, uma apatia, um desespero. Era basicamente isso que eu sentia aí em 2021. E tá certo que em 2018 eu já comecei a ter sinais de fraqueza, assim, de tristeza, mas eu não sei se realmente tá ligado com a depressão, com as dificuldades que eu passei no ano de 2018 por trabalhar num lugar totalmente tóxico. Eu sei que isso foi sentimentos, assim, que foram crescendo de 2018 até 2021 de uma maneira que foi evoluindo muito até atingir, assim, o extremo e eu ficar totalmente desesperada e cansada e sobrecarregada. Não sei se tá dando pra vocês entenderem, mas eu quero que vocês tenham uma linha do tempo, sabe? Aí, nesse final de 2021, eu comentei com a minha mãe, né, com o Samuel aqui em casa, e eles falaram pra mim procurar um médico, né, pra me fazer todo um check-up do meu corpo, pra ver o que que tinha, né, se era coisa mental, se era uma coisa do corpo mesmo. E eu fiquei relutando, assim, no finalzinho de 2021, até que chegou no ponto que não dava mais, porque eu tava... Tirei força de onde não tinha e procurei um médico, procurei um clínico geral e falei tudo que tá acontecendo comigo. Ele me deu uma carta, não, uma ficha, né, pra mim fazer um check-up geral do meu corpo, uma bateria de exames e também procurar ajuda psiquiatra, né, porque até então ninguém sabia se era uma coisa mental ou se era do corpo mesmo, só com os exames pra gente saber. E nenhuma dessas ele me pediu uma ultrassonografia da tireoide, né, que é uma coisa super importante que eu vejo que é uma coisa que, não sei, mas naquele tempo, no meu meio, eu não sabia o que era tireoide, eu nem sabia que a gente tinha tireoide. E é uma glândula, né, uma borboletinha que a gente tem aqui, que ela regula nossos hormônios e para deixar nosso corpo, assim, bacana, funcionando. E ela tem um papel muito, muito importante pra gente. Eu fui fazer essa ultrassom, né, marquei a ultrassom.
E aí, no momento da ultrassom, o médico tava realizando o exame e falou, ó, a gente tá vendo aqui um nódulo. E aí, vou te dar guia pra você voltar lá com o seu médico e pra ele ver, né? No caso, o clínico geral. Voltei no clínico geral, ele olhou e falou, né, que era pra mim procurar uma endócrino, que no caso é ela que cuida disso, endocrinologista, pra ela ver como que ia ser o proceder da coisa, né? Aí eu voltei procurei um endócrino, falei pra ela, mostrei o exame, conversei com ela. E aí ela falou que era pra mim me pediu outro exame, que foi a PAF, que é a punção da tireoide. A punção da tireoide, tipo assim, ela vai. Você vai lá na laboratório, eles vão tirar o líquido daquele carocinho pra saber se é benigno ou maligno. E assim eu fiz. E aí fiquei esperando o resultado da biópsia pra voltar com a endócrino. E aí saiu o resultado, só que, tipo, sabe aquela curiosidade? Aí eu falei, não, vou abrir o exame. Abri o exame, aí tava lá escrito. Aquilo já me deu um choque, porque eu já tinha sofrido com câncer quando eu era pequena, não de mim, mas minha mãe teve câncer de ovário, então eu acompanhei toda aquela tristeza e aquele processo junto com ela, e depois de anos tá lá eu com câncer de tireoide. Então foi difícil, imagine receber um diagnóstico dessa doença, que é terrível. E é uma coisa assim que demora até pra você processar tudo, sabe? E aí, meio que já sabendo, né, o que se tratava, fui na médica com a endócrina, ela falou, olha, realmente é um câncer papilífero de tireoide e agora a gente vai dar o processo pro tratamento. E aí me tranquilizou também, porque ela falou que o câncer papilífero, né, que tem vários tipos de câncer de tireoide, e o meu era papilífero, ela disse que era um dos cânceres que tinha mais chance de cura, então aquilo já, né, a esperança já aumenta mais, não deixando de ser, né, um diagnóstico, assim, pesado, né, até porque sua mente fica pensando em N coisas, sabe, ruins, e ao mesmo tempo que você pensa em coisas ruins, você quer pensar coisas boas, e é nesse momento que você tem que estar com a fé ali, fervendo, sabe, você tem que depositar toda a sua fé em Deus. Eu acredito muito em Deus e certeza que Ele existe. E é nesses momentos que a gente tem que depositar nossa confiança nele. Então, o próximo passo era procurar uma cirurgiã de cabeça e pescoço. E achei a doutora Andréa Freaça uma ótima cirurgiã e boa pessoa, que me explicou, né, todo o processo. Era necessário fazer a cirurgia para retirar o nódulo, né? E foi marcada uma cirurgia para mim parcial da tireoide. Parcial não, total, né, pelas condições que já tava. Então, fiquei esperando, né, e mais agonia, porque você fica fazendo outros exames para fazer a cirurgia, para entrar na cirurgia, você fica pensando várias coisas, e aí você fica vendo tanta coisa na internet. Google é tão, sabe, é o nosso doutor quando a gente não tem médico, né, para nos avaliar nos primeiros sintomas, mas é uma fonte, assim, muito perigosa, porque ela fala tantas coisas, você vê pessoas falando tanta coisa, então aquilo já... Mas eu não procurei focar nisso, eu procurei seguir passo a passo, sabe? O dia da cirurgia eu fui, realizou toda a cirurgia, foi um sucesso, aí voltei pro quarto. Foi uma cirurgia complicada, que era pra durar 2 horas, durou 4 horas, apesar de ter sido bem sucedida, porque na hora que eles analisaram lá, não tava só o câncer mais na tireoide, já tinha se espalhado para outros linfonodos, então eles tiveram que fazer a cirurgia por partes, né? Não arrancaram minha tireoide toda, ela arrancou só metade, porque também poderia, né, ocasionar um problema nas minhas cordas vocais, porque é tudo próximo ali. Então, ela me contando toda essa história, você já leva um baque, né? Porque você sabe que você vai ter que enfrentar outra cirurgia. Então, mas ali meio que você se conforta, porque você tá pensando só na sua cura. Então, como é cirurgia? É uma cirurgia tranquila, tá? Você geralmente recebe alta no primeiro dia, mas como na minha primeira cirurgia foi um pouquinho mais complicada, eu fiquei um dia em observação. Já na segunda cirurgia eu tive alta no mesmo dia, então assim, foi maravilhoso. E aí, depois eu
fui pra casa, me recuperei, né? Porque também é chatinho, assim, na questão de recuperação. Um certo incômodo, assim, pra você levantar, dá a impressão que vai abrir. Isso é uma coisa na minha cabeça também, né? Mas foi tudo jóia. No retorno da médica, ela me explicou que eu ia ter que fazer a iodoterapia, né? Que é um processo de... Não é uma quimioterapia e nem uma radioterapia como nos outros cânceres. A ioterapia é um tratamento que consiste em você tomar um iodo radioativo para ele eliminar tudo que tiver pontos assim da doença, né? Ele elimina tudo. Aí já é um outro processo que eu posso trazer aqui para vocês para falar como é que foi a questão desse tratamento, que foi a ioterapia, né? Contar para vocês tudo direitinho como é que funciona. Fiz a ioterapia, e aí depois fiz o exame de PCI, que é pra saber se a ioterapia funcionou. E, pra glória de Deus, ela funcionou. E aí, depois daquele dia, o médico me deu alta, certa alta, porque a partir do momento que você descobre que tem câncer, você tem um prazo de 5 anos para você fazer acompanhamento ali mensal, trimestral, semestral, vai de acordo com a necessidade que o médico te passar. E aí passaram pra mim esses 5 anos, tô cumprindo, foi em 2022, 2023, 2024, a gente tá 3 anos já. Hein? E com 5 anos eles têm a certeza da recidiva de que o câncer não vai retornar. E eu creio que não. E essa foi basicamente a minha história, né? Aí, né, tem o meu cabelo aqui curto, vocês devem estar pensando, mas a ioterapia cai o cabelo? Não cai, tá, gente? Isso daqui foi outro processo, não só um BC que eu fiz pra assumir meus cachos de novo, mas também devido a algumas alterações também que eu tive depois de todo esse processo de tireoide, porque depois que você arranca a tireoide, né, que você arranca não, que você tira, né, na cirurgia tireoide, você tem que fazer reposição hormonal com comprimido com a dosagem certa. Se essa dosagem não tá certa, desregula tudo, porque esse remédio vai fazer o papel da tireoide, que não tá mais ali, eu não tenho mais a minha. Então, foi basicamente esse meu relato aqui pra vocês. Esse mês de julho, que é o Julho Verde, a conscientização da prevenção do câncer de tireoide, é um incentivo, né, para as pessoas procurarem fazer um check-up, sabe, da tireoide, para saber se tá tudo ok, ou um check-up de qualquer outra coisa, de cabeça, de pescoço. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas tem alguns exames aí pra saber se tá tudo ok. E às vezes a gente fica assim meio ignorante, né? Ah, não vou fazer exame não, eu não tenho nada. Ah, isso daqui é besteirinha, mas é importante a gente estar ali sabendo como é que tá o nosso corpo, se tá funcionando tudo bacana, se aquilo que eu tô sentindo é normal ou se não é. Porque quanto mais você descobre, né, o câncer de cabeça e pescoço antes... Obrigada, moto. Né? Se você descobre antes, bem antes do negócio crescer ali, há mais chances de cura. E se você não procura buscar aquele check-up, aquele cuidado, né? Você não descobre. Quando você vai descobrir, às vezes tá tarde demais. Então, o meu incentivo é vocês procurarem ajuda, né? Não só do câncer não só do cabeça e pescoço, mas do corpo todo, sabe? É super importante. A tireoide é uma glândula, né, que regula os nossos hormônios, que mexe no nosso metabolismo, que funciona aí, faz funcionar todo o nosso corpo bacana. Então, é algo importante da gente procurar ajuda. E nunca pense que, achou um nódulozinho, uma coisinha assim, não é nada, deixa assim, não. Vai procurar, se passou no médico, ele viu que tinha um nódulo lá, ignorou, falou que era coisa normal. Não escute isso, porque você não nasceu com aquilo, né? Só um minuto. Não nasceu com aquilo, o normal não tem nada. Se tem alguma coisa, alguma coisinha tem. Seja boa ou ruim, mas você tem que despachar aquilo ali, de alguma forma. Sabe? É isso que eu queria falar pra vocês e incentivar vocês a fazer esse check-up, sabe? Quem tá passando por isso, força total, sabe? Pensamento positivo, respeitar suas emoções, se é pra chorar, chore, se é pra gritar, grite, se é pra rir, ria, sabe? Procure viver, procure saber que você vai sair daquela fase de alguma maneira, de forma boa, de forma leve. E é isso, gente.
esse aqui foi o meu relato, né? Eu entrei um pouquinho na questão da depressão porque não se sabe exatamente, né, a origem do câncer de tireoide, né? Alguns estudos falam que tá ligada com tabagismo, com álcool. Eu não faço uso de nada disso, mas por ser uma questão de hormônio, né? Pelo fato da minha tristeza profunda que eu tava sentindo naquele momento e teve esse probleminha lá nela, eu acho que virou uma bola de neve tudo e foi quando eu estourei e aí resolvi procurar ajuda. Então, quem tá passando por isso, força total, vai dar tudo certo. Querem saber sobre ioterapia, eu venho, trago o vídeo aqui pra vocês explicando. Tem até uns vídeos gravados que eu fiz na época, que eu posso ver o que eu posso fazer pra colocar aqui. E é isso que eu queria falar pra vocês. E um abraço grande, paz no coração de todos vocês. Um beijo, até a próxima!